No céu, tudo era perfeito. Não existia o mal, a escuridão, nem a maldade. Apenas a ordem, a obediência e a luz reinavam. Mas o orgulho seria o início de uma rebelião que causaria a maior guerra que já existiu. Na sala do trono celestial, pairava uma calma inquietante, como se toda a vastidão do universo estivesse aguardando em silêncio. A luz dourada de Deus iluminava tudo, refletindo-se nas colunas de cristal celestial e criando uma atmosfera resplandecente. O céu era um reino de ordem absoluta, onde nada poderia sair de seu lugar. Lúcifer, o mais poderoso de todos, o mais brilhante, o mais belo, caminhava com passos firmes e solenes. Sua luz, reluzente e dourada, era uma extensão da própria divindade. Em seu rosto, uma expressão de serenidade mal conseguia disfarçar a tempestade que se formava em seu interior. Ele era o anjo que todos respeitavam, o líder das hostes celestiais, o portador da luz. Sua presença, mesmo sem palavras, tornava tudo visível, até o menor recanto do reino celestial. Naquela manhã, porém, algo dentro dele estava mudando. Lúcifer. Uma voz ressoou, profunda e cheia de autoridade. Era a voz de Deus, que se sentava em seu trono, no centro da sala. A atmosfera ficou tensa instantaneamente. A perfeição do reino estremeceu ligeiramente. Os anjos, observadores invisíveis da cena, mantinham-se quietos, prendendo a respiração. "O que desejas, Pai?" perguntou Lúcifer, sua voz suave, mas cheia de poder. O Criador o observou por um longo momento, como se examinasse cada canto de seu ser. "Você tem uma luz que resplandece mais do que qualquer outro anjo, Lúcifer. Mas, e quanto a você? O que você deseja além do que eu lhe dei?" Lúcifer permaneceu em silêncio. A pergunta o havia tocado mais do que ele gostaria de admitir. Ele fora criado com uma beleza inigualável, com um propósito claro: servir a Deus, ser seu emissário no reino celestial. Mas, como todos os seres criados, algo dentro dele começava a questionar. A pureza de seu coração começava a ser invadida por um desejo que nem mesmo ele compreendia completamente. "Por que crias apenas para ti, Pai?" A pergunta surgiu sem aviso, como uma faísca que escapa de uma fogueira. "Por que todos nós devemos te servir sem questionar? Por acaso não temos o direito de decidir, de ter uma voz, de ser mais do que meros instrumentos da tua vontade?" Um murmúrio percorreu a sala. Os anjos, os guardiões, os serafins, todos o olhavam com temor. Ninguém jamais havia questionado a Deus daquela forma. Deus o observou em silêncio. O brilho de seu rosto não se alterou, mas a atmosfera começou a se carregar de uma tensão palpável. "Lúcifer, você sabe que seu propósito é servir e obedecer, não questionar. Eu lhe dei o poder da luz, a sabedoria que ilumina as trevas. Se seguir por este caminho, estará perdendo o bem mais precioso que lhe dei." Lúcifer inclinou a cabeça, mas seus olhos brilhavam com uma nova determinação. "A luz é bela, mas não seria ela uma jaula de ouro? Isto é liberdade ou apenas uma ilusão? Eu quero mais do que ser apenas uma sombra da tua vontade. Quero ser o dono do meu próprio destino." Um silêncio pesado instalou-se entre eles. O Criador, em sua infinita sabedoria, compreendeu as palavras de Lúcifer como uma centelha que acenderia um incêndio no universo, mas ainda não falou. Sabia que o tempo de Lúcifer ainda não havia chegado, mas as sementes da dúvida já estavam plantadas. "Lúcifer", disse Deus finalmente. Sua voz agora era mais grave, como se cada palavra fosse um julgamento. "Se você seguir este caminho, se deixar que a arrogância o governe, perderá algo muito maior do que qualquer luz que possua. A verdadeira escuridão que você teme não está do lado de fora, está dentro de você." A tensão era insuportável. Lúcifer olhou para Deus, seu rosto ainda belo, mas com uma sombra que já aparecia.
E se o maior poder estiver na liberdade e não na submissão? Replicou ele, sem desviar o olhar. Deus suspirou, como se já soubesse o que aconteceria. Lembre-se, Lúcifer, que a liberdade sempre tem um preço que nem mesmo você pode imaginar. Lúcifer sentiu um arrepio percorrer seu ser, mas o ignorou. Já não podia mais recuar. A semente da rebelião que havia germinado em seu coração crescia, alimentada pelo orgulho e pela dúvida. Ele queria ser mais. Queria ser algo diferente, algo além da criação que havia sido projetada para ele. A beleza de seu ser, a perfeição de sua luz, já não lhe eram suficientes. Naquela tarde, Lúcifer retirou-se da sala do trono, o eco de seus passos ressoando nos corredores vazios do céu. Os anjos o observavam em silêncio, alguns com medo, outros com fascínio. O destino de Lúcifer estava selado, mas eles ainda não sabiam o quanto o céu e o universo mudariam pela decisão que Lúcifer havia começado a tomar nas profundezas de seu ser. Ele sentia que havia encontrado algo maior que a obediência, um anseio, um fogo, um desejo que o consumiria até o fim dos tempos. E a cada passo que dava, a queda se aproximava, inevitável como um rio que flui sem retorno. O vento celestial soprava suavemente, acariciando a vasta extensão das planícies douradas do céu, onde os anjos dançavam com uma graça perfeita. A atmosfera, sempre luminosa, vibrava com um ritmo de paz inabalável. No entanto, no coração de Lúcifer, o equilíbrio começava a se romper. Cada passo que ele dava nos jardins celestiais parecia pesado, como se o mundo inteiro tivesse começado a pesar sobre seus ombros. Lúcifer, o anjo mais brilhante de todos, o príncipe do céu, encontrava-se na quietude solitária de uma das salas mais altas do palácio celestial. Pelas janelas, ele observava o vasto horizonte do reino, onde as estrelas piscavam como luzes distantes, tão pequenas, mas ao mesmo tempo tão imensas em sua natureza. Contudo, seus olhos não se concentravam nas estrelas nem na criação perfeita. Sua mente estava presa em um pensamento que não conseguia abandonar. Por quê? A palavra ressoava em sua cabeça repetidamente. Por que ele fora criado para servir a um ser que não precisava dele? Por que sua existência, tão perfeita, tão cheia de luz, devia ser um reflexo constante da vontade de outro? Deus, o Criador, o havia dotado de beleza, sabedoria e poder. Mas tudo isso para quê? Para servir a um propósito que não era o seu, para seguir ordens sem jamais ser algo mais do que uma faísca na grandiosa chama do céu. O orgulho, aquele sentimento proibido, começou a nascer em seu peito. No início, foi apenas uma sensação leve, como o murmúrio de uma corrente subterrânea, mas logo foi se tornando mais forte. Lúcifer não entendia completamente, mas sentia que algo dentro dele se rebelava contra tudo o que conhecia. Não sou menos que ele, murmurou para si mesmo. Não sou menos que Deus. Sua mente girava em torno da ideia, percorrendo um labirinto escuro de pensamentos. Os anjos, seus fiéis servidores e amigos, o viam como mais do que um líder. Eles o adoravam, o seguiam sem questionar. Mas, e se ele não quisesse ser apenas um líder? E se ele pudesse ser mais? Deus lhe dissera que a verdadeira escuridão estava dentro dele, mas Lúcifer começava a pensar que a escuridão não era algo a ser temido, mas sim algo que ele poderia abraçar. O orgulho que crescia em seu coração já não lhe parecia algo pequeno ou insignificante, mas sim o início de algo muito maior, algo que poderia elevá-lo a patamares que nunca havia imaginado. Ele decidiu que precisava falar com alguém, com aqueles que o admiravam e seguiam seu exemplo. Ninguém melhor que os serafins, os mais próximos de sua posição na hierarquia celestial. Era o momento de sondar seus pensamentos, de ver se compartilhavam da mesma inquietação. Lúcifer convocou 3 dos anjos mais próximos. A eles havia dado sua luz, sua sabedoria e seu apoio,
sem esperar nada em troca. De pé diante deles, suas asas douradas brilhavam como uma labareda viva, um símbolo de seu poder e sua luz. A sala estava em silêncio, com uma calma tensa que crescia à medida que ele tomava a palavra. Meus amigos, começou ele com sua voz profunda e ressonante. Deus me deu tudo o que sou. Fui sua luz, seu mensageiro, seu líder entre os anjos. Mas eu me pergunto, é isso tudo o que somos? Não somos mais do que simples servos de uma vontade alheia? Os anjos trocaram olhares, seus rostos refletindo perplexidade. O mais velho, conhecido por sua sabedoria, foi o primeiro a falar. Lúcifer, você fala de algo perigoso. Somos a vontade de Deus e nisso encontramos nossa glória, disse ele, suas palavras carregadas de temor. Questionar isso é colocar em dúvida a própria criação. O orgulho é um caminho sombrio. Mas Lúcifer, em sua crescente confusão e desejo por algo maior, não pôde evitar uma risada suave. O orgulho, talvez o chamem assim, mas não seria o direito de qualquer ser pensar por si mesmo para além do que lhe foi imposto. Não seria o direito de um anjo querer mais do que ser apenas a luz de outro. As palavras de Lúcifer atingiram os anjos com a força de uma tempestade. Eles, acostumados à perfeição e à ordem das regras celestiais, não sabiam como responder. Os olhos de Lúcifer brilhavam com uma intensidade perigosa. A luz que antes refletia a pureza, agora iluminava uma escuridão nascente, o germe da rebelião. Devemos ser livres, continuou Lúcifer, sua voz ecoando com força. Deus nos deu tudo, mas ainda nos nega a liberdade de sermos algo mais que seus instrumentos. Não me contento em ser apenas luz. Eu quero ser mais. Um silêncio incômodo encheu a sala, enquanto os anjos tentavam compreender a magnitude do que Lúcifer havia dito. Era evidente que algo estava mudando nele, algo que nem ele mesmo entendia completamente. Mas o orgulho havia criado raízes em seu coração. De repente, um dos anjos mais jovens, conhecido por sua devoção absoluta, deu um passo para trás, afastando-se ligeiramente. Sua voz tremeu ao falar, mas foi o suficiente para quebrar a tensão no ar. Lúcifer, você está dizendo que deseja algo mais do que servir ao Criador? O que você deseja ser? Igual a ele? Lúcifer não respondeu de imediato. Sua mente estava cheia de pensamentos contraditórios, mas o desejo de ser mais do que aquilo para o qual fora criado o consumia por completo. A ideia de ser igual a Deus, de ser dono de seu destino e não um simples reflexo da vontade de outro, era algo que ele não podia ignorar. Sim, respondeu finalmente, com uma determinação fria. Eu quero ser igual a ele. Quero ser mais do que apenas um anjo. A sala ficou em absoluto silêncio. Os anjos o olhavam, incapazes de compreender completamente o que acabavam de ouvir. Lúcifer, no entanto, sabia que as palavras que havia pronunciado marcariam o início de algo irreversível. O orgulho já havia lançado raízes em seu coração, e não havia mais volta. A escuridão se apoderava dos cantos mais profundos do céu. Lúcifer, o mais brilhante, o mais belo, agora caminhava sozinho entre as sombras. A luz que antes o rodeava não era suficiente para acalmar as chamas que ardiam em seu coração. A semente do orgulho, que havia começado a germinar, transformara-se numa força imparável. Um plano se formava em sua mente, um plano que mudaria o curso do céu e, com ele, de todo o universo. A revelação de sua vontade não poderia ser detida. Lúcifer havia deixado para trás as conversas com os serafins. Suas palavras ecoavam na mente deles, mas ele não parava. Agora era o momento de agir em segredo, de semear as sementes da rebelião, sem que ninguém, nem mesmo os anjos mais próximos, percebessem. Nas profundezas dos jardins do céu, onde as luzes se entrelaçavam com as sombras e o silêncio reinava, Lúcifer reuniu um pequeno grupo de anjos, aqueles que sentia mais próximos de sua visão.
Sabia que, por enquanto, não poderia envolver a todos, não sem causar um alvoroço que o denunciaria. Mas havia alguns, os mais insatisfeitos com a ordem celestial, que sentiam o mesmo que ele, uma crescente necessidade de se libertar, de ser algo mais. Ao cair da noite, sob um manto de estrelas brilhantes que iluminavam a vasta escuridão do céu, Lúcifer se reuniu com esses anjos. A sala era afastada, oculta das bênçãos do Criador. Ninguém sabia daquele encontro. Ninguém, exceto eles. Escutai-me, irmãos, começou Lúcifer. O Criador nos deu tudo. Sim, nos fez belos, poderosos, capazes de grandes feitos. Mas ele nos limitou. Deu-nos a sua luz. Mas e a nossa liberdade? Por que devemos ser meros servos? Por que devemos seguir a sua vontade sem questioná-la? Por acaso não somos dignos de ser mais? Os anjos que o rodeavam o olhavam com atenção, alguns com cautela, outros com um brilho nos olhos. Sabiam que havia algo em Lúcifer que os atraía, algo em suas palavras que ressoava no mais profundo de seus corações. Um dos anjos mais próximos, conhecido como Belial, um serafim que sempre fora um seguidor fiel de Lúcifer, foi o primeiro a responder. Sempre seguimos a vontade de Deus sem duvidar, sem questionar. Mas há algo em tuas palavras que desperta uma faísca em mim. Talvez seja a hora de pensarmos em nós mesmos. O que nos impede de ser mais? O que nos impede de ser iguais a Ele? Lúcifer assentiu lentamente. Nada nos impede, Belial. Nada. A criação é nossa, tanto quanto é dele. O poder da luz é nosso também, mas ainda está limitado. Eu vi além da luz. Eu vi a liberdade, o poder de decidir por si mesmo. E esse é o caminho que devemos seguir. Deus não é o único ser capaz de criar. Nós também podemos. O grupo murmurou entre si. Alguns ainda tinham dúvidas, mas as palavras de Lúcifer começavam a penetrar fundo em seus corações. O pensamento de ser mais, de ser independente, de tomar as rédeas de seu destino, era uma ideia que se tornava cada vez mais tentadora. Então, o que propões? Perguntou outro anjo, conhecido como Astaroth, cuja luz também começava a se tornar sombria por dentro. Lúcifer sorriu, um gesto sutil, mas com uma profunda malícia que não passou despercebida aos presentes. Temos que nos preparar. Devemos tomar o controle do céu. Em segredo, reuniremos aqueles que compartilham nossa visão. Nossos irmãos que, assim como nós, sentem que a luz que Deus lhes dá é tênue demais. Se conseguirmos seguidores suficientes, poderemos desafiá-lo, não com força, mas com astúcia, com sabedoria. Começaremos a agir nas sombras. Não há necessidade de uma guerra aberta. Apenas precisamos de uma mudança de perspectiva, uma mudança no coração dos anjos. Então, quando o momento chegar, revelaremos o que realmente somos. Os anjos, embora nervosos, começaram a assentir. A ideia de uma rebelião, de desafiar a Deus, parecia cada vez mais possível. Mas Lúcifer sabia que precisava mais do que apenas a vontade de um pequeno grupo. Precisava influenciar todos os cantos do céu, semear a dúvida e a ambição em cada alma celestial. E para isso, precisava de paciência. A rebelião não poderia ser apressada. Ainda não. É um plano audacioso, disse Belial, sua voz cheia de admiração. Mas como começamos? Lúcifer ergueu a cabeça, seu olhar fixo no horizonte estrelado. Começaremos aos poucos. Despertaremos as mentes dos anjos. Falaremos com eles em segredo. Mostraremos a eles que o que dissemos não é apenas um sonho, mas uma verdade oculta, uma verdade que se encontra em seus corações. Se fizermos isso bem, eles mesmos se rebelarão, não por nós, mas por si mesmos. E quanto a Deus? Perguntou Astaroth, seu tom mais grave, uma sombra de preocupação cruzando seu rosto. Lúcifer o encarou. Ele nos deu tudo, mas nunca nos deu a liberdade. Ele nos criou para servi-lo, e isso é uma prisão. Não importa quão grande seja o seu poder,
O poder da liberdade, o poder da vontade, é muito mais forte. E um dia, ele entenderá isso. Os anjos ficaram em silêncio por um momento, absorvidos pelas palavras de Lúcifer. A semente da rebelião estava plantada, e agora só restava esperar. Ninguém podia saber o que o futuro lhes reservava, mas todos sentiam que algo monumental estava prestes a acontecer. O céu nunca havia sido tão silencioso. A paz que antes reinava, aquela ordem perfeita que fora a própria essência do reino celestial, estava prestes a se romper. Os anjos continuavam suas tarefas, suas vozes ecoando como uma harmonia antiga, mas algo havia mudado. Um ar pesado de incerteza flutuava no reino da luz. Embora poucos pudessem compreender o que estava prestes a acontecer, Lúcifer observava do alto da sala do trono. O Criador havia retornado a seu retiro, a seu lugar no coração do céu. Distante, inalcançável, era o momento que ele estivera esperando, o momento em que seu plano finalmente daria frutos. Esta lhe será uma batalha de espadas nem de sangue, sussurrou Lúcifer para si mesmo, enquanto seus olhos percorriam o vasto céu. A guerra será maior, mais profunda. A guerra será sobre a vontade, sobre a liberdade. E eu a vencerei. Nós somos os anjos da liberdade, disse Belial, o mais fiel dos seguidores de Lúcifer, e não podemos ficar nas sombras. Devemos confrontar aqueles que ainda seguem as regras impostas. Devemos levar a verdade àqueles que ainda estão cegos pela luz. Uriel, o anjo guardião, aproximou-se de Lúcifer com olhar firme, sua luz irradiando como uma espada flamejante. A tensão era insuportável. O céu inteiro parecia prender a respiração. Lúcifer, disse ele, sua voz cortante como o trovão. O teu coração se encheu de orgulho. Já não és o mesmo portador da luz. Volta-te para o Criador antes que seja tarde. Mas Lúcifer sorriu com desprezo, suas asas douradas agora manchadas por sombras. Não, Uriel, eu não voltarei. O trono não pertence apenas a ele. A liberdade me chama, e comigo chamarás muitos outros. Eu serei como o Altíssimo. Essas palavras ecoaram como um trovão pelo céu, rachando a harmonia eterna. Foi o estopim. Uma guerra começou, não feita de ferro e sangue, mas de poder, luz e glória. As hostes celestiais se dividiram. Anjos fiéis a Deus, liderados por Miguel, ergueram-se contra Lúcifer e seus seguidores. O céu tremeu com o choque de forças incompreensíveis, raios de luz contra labaredas de trevas nascente. A ordem contra o orgulho. A batalha durou o que pareceu uma eternidade, mas no tempo de Deus foi apenas um instante. Lúcifer lutava com toda sua força, mas cada golpe revelava sua fraqueza. Não havia nele amor, apenas vaidade. Então Miguel, o príncipe dos exércitos do Altíssimo, ergueu sua espada flamejante e declarou com voz de trovão: Quem é como Deus? E num só golpe, Lúcifer foi derrubado. Seu brilho se quebrou como vidro. Sua luz, antes dourada e pura, tornou-se chama escura, um fogo de orgulho sem volta. Expulso do céu, ele e seus seguidores foram lançados às profundezas. E enquanto caíam como relâmpagos através do vazio, o universo inteiro testemunhou o preço do orgulho. No trono, Deus permaneceu em silêncio. Não houve celebração, apenas justiça. Porque a rebelião não havia sido vitória, mas ruína. E assim nasceu o inimigo, o acusador, aquele que um dia fora o mais belo dos anjos, mas agora se tornara a personificação da escuridão. O céu continuou puro, mas as cicatrizes daquela guerra jamais seriam esquecidas.